Irmãos queridos, boa noite. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria muito grande, mais uma vez, estarmos aqui, aprendendo este código moral maravilhoso do nosso Mestre querido, Jesus. E, claro, modificando a nossa forma de ser, dando-nos a sustentação necessária, abrindo-nos o entendimento, fazendo com que cada um de nós possa trilhar um caminho melhor. E hoje o tema do nosso Evangelho é um tema bastante polêmico, é um dos mais complexos, assim, vamos dizer assim, e intitula-se Moral Estranha. É o capítulo 23. E começa com o seguinte título: Aborrecer pai e mãe. Em algumas traduções, odiar pai e mãe. Dependendo da tradução bíblica, era esta a palavra usada. E o Evangelho começa da seguinte forma: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e a sua mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua mesma vida, não pode ser meu discípulo. E o que não leva a sua cruz e vem em meu seguimento, não pode ser meu discípulo. Assim, pois, qualquer de vós que não dá de mão a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. São palavras de Jesus, e nós que o conhecemos, sabemos que o Mestre jamais faria algo que afrontasse o semelhante, que afrontasse um ser vivente, um ser terreno, fosse o espírito que fosse. Nós temos que encontrar explicações para esta forma de colocação. Se não levarmos em conta o meio em que Jesus vivia, ficamos sujeitos a enganos sobre o sentido de certas expressões e de certos fatos, em virtude do hábito de interpretarmos os outros de acordo com as nossas próprias condições. Os tempos eram outros, a forma dos hebreus se pronunciarem tinha limitações no próprio diálogo, e muitas palavras se encaixavam em diversas circunstâncias. Então, aquilo que era colocado naquela época não vale para os nossos tempos. Eles criavam uma forma de contraste, ou seja, quando se ama alguém, fala-se que gosta-se mais daquele do que da outra pessoa. Então, eu amo aquela pessoa, mas odeio aquela outra. Então havia um contraste forte, bastante destacado, para que não houvesse dúvida quanto à posição do sentimento entre uma pessoa e outra. Mas o odiar naquela época, o aborrecer, vamos atenuar a palavra, nem sempre era no sentido que nós agora colocamos. E também, pensando a respeito da condição de entendimento que nós adquirimos e da sensibilidade através dos sentimentos que já afloraram, qualquer coisa mais agressiva afeta-nos muito mais do que a eles naquele tempo, que tinham a vida mais rude, que viviam em conflitos constantes, e realmente a forma de pensar destoava completamente da forma que nós agora vivemos. Assim, pois, é necessário não dar a palavra aborrecer a acepção moderna, que é contrária ao espírito do ensinamento de Jesus. Todos nós conhecemos os feitos de Jesus. Todos nós sabemos quem é esse espírito. E ele jamais faria algo que pudesse causar transtorno a alguém. Mas vamos entender um pouco mais o porquê de certas colocações. É necessário ainda considerar os costumes e as características dos povos, que influem na natureza particular das línguas,
O que se fala em determinada cultura nem sempre quer dizer o mesmo em outra. Então é importante nós nos deslocarmos àquele tempo e nos adequarmos melhor àquilo que estava sendo dito. Sem esse conhecimento, o sentido verdadeiro de certas palavras nos escapa. De uma língua para outra, a mesma palavra tem um sentido mais enérgico ou menos enérgico. É exatamente aquilo que eu falei. Nós, no estágio em que estamos agora, mais sensibilizados, com os sentimentos mais aflorados, qualquer coisa que destoe daquilo que é o normal, principalmente pregando-se na nossa época a palavra amor como linguagem universal, e que nós sabemos ser o fundamento de todas as virtudes para que nós possamos realmente sair da condição em que nos encontramos e nos relacionarmos de forma plena com o companheiro. Essa é a palavrinha mágica: amar a todos, amar ao outro, sem preconceitos, sem distinções. O verbo hebreu que Jesus deve ter empregado não significa simplesmente aborrecer ou odiar, mas amar menos. Vejam que é bem diferente daquilo que estava sendo colocado. Não amar tanto quanto, não amar igual ao outro. Então este é o verdadeiro sentido daquilo que estava sendo colocado. É necessário estar atento aos hebraísmos, que são certas expressões próprias da linguagem hebraica, não tendo tradução em outras línguas. Então, quando nós achamos exatamente a colocação ideal, e lembrando quem é o mestre, quem é aquele que esteve entre nós e é o nosso modelo e guia pelo exemplo de espírito que é, nós jamais poderíamos colocá-lo numa condição de crítica, numa condição que não fosse no entendimento de que aquilo que foi dito jamais seria para ferir ou afetar alguém. E seguindo neste mesmo capítulo, abandonar pai, mãe e filhos. Vejam que vem outro questionamento aí dentro dessa moral estranha que esse capítulo 23 nos traz. E Mateus, em 19, versículo 29, capítulo 19, versículo 29, fala-nos o seguinte: e todo o que deixar por amor do meu nome a casa, ou os irmãos ou as irmãs, ou o pai ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. Claro que Jesus usava dos simbolismos, usava desses contrastes ainda, pela forma com que lidava com o povo daquela época, mas ele jamais faria uma imposição dessa a alguém. Fica no nosso livre-arbítrio, fica naquilo que ele quis colocar, que é a diferença entre deixar de lado as coisas materiais, os relacionamentos que temos naturais, normais, e que às vezes são necessários os afastamentos, mas dentro da normalidade, e segui-lo de coração, entendendo que a vida espiritual, a verdadeira vida, é a vida que nós devemos nos preocupar, e não a vida material. Jamais quis colocar todo esse parentesco que ele sequenciou de uma forma de crítica, de uma forma de que não tivessem a devida importância. E então disse Pedro: eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, os pais ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. E ele mostra novamente, claramente, que deixando as coisas materiais de lado, preocupando-nos com o crescimento espiritual,
as necessidades de momento, como encarnados, elas acontecem naturalmente. Elas virão ao nosso encontro de acordo com a nossa necessidade. Por quê? Porque estaremos lúcidos, estaremos dentro da razão, estaremos agindo de conformidade com o que a espiritualidade gostaria que fosse, e sempre dentro destes ensinamentos, sempre equilibrados nos ensinamentos divinos. O amor a Deus, entendido como o desejo insuperável de eliminar a separação que nos afasta do Ser Supremo, está acima do amor limitado aos familiares. É o que disse Jesus de modo simbólico ao recomendar abandonar pai, mãe e filhos para segui-lo. A essência desse pensamento reside em que os interesses da vida futura superam todos os interesses e todas as considerações humanas. Quando vivemos em função das qualidades espirituais, entendendo que amar ao outro como gostaríamos de ser amados, nós estamos caminhando para esse caminho de luz, para esse caminho de entendimento, no uso da razão e recebendo todo o amparo do alto. A doutrina espírita ensina que os verdadeiros laços das afeições são os do espírito e não os do corpo, que estes laços não são desfeitos nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. As famílias se reintegram no espaço, retornam, reencarnam juntos, e nós vamos aí trocando informações, deixando de ser filho para sermos pais, deixando de sermos irmãos e sendo mães ou irmãs, e assim vai num crescente tudo aquilo que for necessário para a nossa evolução espiritual. Nada acontece por acaso. Tudo tem o seu momento, e neste momento nós estamos inseridos, cada qual na sua individualidade, mas dentro daquilo que é necessário ao seu progresso. E vejam que interessante como tem esses afastamentos da família, e são normais entre nós. Condena-se um filho que deixa o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os próprios filhos para marchar em defesa do seu país? Quantas vezes nós já vimos isso? Quantas vezes, não tanto aqui conosco, graças a Deus, mas em outros países isso ocorre às vezes de forma constante. E é natural, é necessário. A lei não sanciona a obrigação para a filha de deixar os pais para seguir o esposo. Não se deixa a casa familiar e não se cria, faz-se uma nova vida, cria-se uma nova família, seguindo o esposo. Normal, necessário, aceitável, tranquilo. Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. O mundo está cheio de casos em que as mais penosas separações são necessárias, mas nem por isso as afeições se rompem. Podemos estar um do lado, o outro do outro lado do planeta, mas o sentimento, o contato é constante, principalmente hoje em dia com a tecnologia que nós temos. Então nós estamos ligados pela palavra, pelo elemento eletrônico, nós o estamos pelo coração. Nós estamos pensando pelo pensamento também, e sempre fazendo aquela ponte, sempre nos unindo àqueles a quem amamos. E aí vem mais uma página polêmica. Deixai os mortos enterrar os seus mortos. É uma frase que Jesus fala a alguém, e vejam só a reação que ele tem. E a outro disse Jesus: segue-me. E ele lhe disse: Senhor, permite-te que eu vá primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhe respondeu: deixa que os mortos enterrem seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Parece estranho não permitir que ele fizesse como filho aquela condição social necessária e que todos nós conhecemos e respeitamos.
O que lhe disse Jesus não exprimia uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial ir sepultar o pai. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus lhe ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito, e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu, porque lá é que se vive a verdadeira vida. Então vocês vejam que a forma de colocações de Jesus são simbólicas. Ele contrasta violentamente com a situação para chamar a atenção e para marcar aquilo que ele fala. E ele jamais impediria que esta pessoa fosse fazer aquilo que ele quer fazer. E Emmanuel comenta muito bem também isso, quando ele fala aqui que deixai que os mortos enterrem seus mortos. Emmanuel, numa das suas lições, ele fala-nos que aquele que está nesta reencarnação, alheio ao semelhante, alheio ao crescimento das virtudes, totalmente vivendo de forma egoísta e orgulhoso, ele está caminhando como morto, ele está perdendo a sua etapa reencarnatória. Então é importante entender que temos que ser úteis, não só em nosso benefício, em primeiro plano, para que possamos adquirir as qualidades necessárias para auxiliar, mas, e principalmente, a partir do momento que começamos a conquistar essas circunstâncias, nós nos dediquemos àquele que precisa, buscando nos nossos, buscando naqueles que nos são estranhos, buscando naquele que trabalha conosco durante o dia e entre os nossos familiares. E o último comentário deste capítulo, que também é bastante polêmico. Não vim trazer a paz, mas a espada. Jesus fala como se viesse promover uma luta, um combate. E não é bem isso que ele quer dizer. Não julgueis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer-lhe paz, mas espada. Porque vim separar o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os seus mesmos domésticos. Então nós ficamos aí com aquela interrogação na frente, como Jesus veio para separar as famílias, veio para trazer discórdia. Não é bem isso. Vamos entender melhor estas colocações. Não penseis que a minha doutrina se estabeleça pacificamente. Ele já sabia, o mestre sabia, que quando começasse a nos trazer orientações e esse código moral maravilhoso que nós temos ao nosso alcance agora, que haveria as dissidências, que haveria os conflitos, ou com outras religiões, ou com a forma de pensar no comodismo e no egoísmo que realmente dominava, era praticamente o comando da época. Então o que acontece? A pessoa não quer sair daquilo que é benefício, que é conquista material. Imagine modificar ou tirar os defeitos que tem para amar o inimigo, dar a outra face àquele que lhe agride. Quanto que eles iriam entender isto? E debaixo do mesmo teto, diferentes formas de pensar, diferentes religiões se entrechocando. O mestre sabia que tudo isto iria acontecer. As lutas que nós tivemos pela espada mesmo, derramamento de sangue em defesa das suas religiões. Quantos entraram neste choque nas épocas medievais e se defrontavam? E o sangue era derramado em nome de Deus, em nome de todo este aprendizado que estava chegando, que estava... E nós sabemos que isso aconteceu. E sabemos que hoje ainda acontece nos lares. Quanta discórdia, quanto desentendimento. Porque um começa a entrar naquela condição ideal de mudança interior
exemplo aos demais. Aqueles que não têm a mesma forma de pensar, a mesma religiosidade, ficam totalmente contrários àquilo que está se exteriorizando e que é benéfico, mas dentro da compreensão de outros que têm a mesma sintonia vibratória e o mesmo entendimento. Quando não, podem gerar inimigos até. E nós estamos numa fase em que temos que aceitar o outro como ele é. Nós temos que mudar a nossa forma de pensar, agir de conformidade com esse despertamento de virtudes que é uma necessidade nos dias atuais. Ela trará lutas sangrentas para os quais o meu nome servirá de pretexto. Quantos usaram o nome de Jesus nos conflitos? Porque os homens não me haverão compreendido ou não terão querido compreender-me. Essa é a frase que fica e é a que melhor nós realmente entendemos. Então, meus queridos, e encerra da seguinte forma: os irmãos, separados pelas suas crenças, lançarão a espada um contra o outro, e a divisão se fará entre os membros de uma mesma família que não terão a mesma fé. Vim lançar o fogo na terra para consumir os erros e os preconceitos, como se põe fogo num campo para consumir as ervas daninhas, para acabar com o orgulho, o egoísmo e toda aquela condição contrária ao crescimento espiritual. Tirar aquela parede da nossa frente e permitir que encontrássemos o caminho de luz. E anseio porque se acenda para que a depuração se faça mais rapidamente, pois dela sairá triunfante a verdade. À guerra sucederá a paz, ao ódio dos partidos a fraternidade universal, às trevas do fanatismo a luz da fé esclarecida. Então, meus queridos, nós vemos a importância do momento em que vivenciamos e do quanto é importante nós olharmos o outro como exercício não só da nossa inteligência, mas como motivo principal do nosso crescimento espiritual. Nós devemos agradecer quando temos um problema que alguém nos traz e nós podemos ajudar a solucioná-lo, ajudar a estancar lágrimas, ajudar a modificar a forma de agir daqueles que convivem conosco, beneficiando o próprio corpo físico, que é instrumento do espírito. Um corpo doente jamais dá condições ao espírito do seu progresso, do seu programa que foi estabelecido no alto e que vai fazer com que cada um de nós encontre, em definitivo, a paz, a felicidade, a forma de superação de tudo aquilo que aparentemente é dificuldade e nada mais é do que exercício da nossa inteligência. Que cada um de nós tenha a consciência desta mudança, a necessidade de detectar dentro de si próprio aqueles problemas que ainda precisam ser extirpados para que a luz se faça no nosso caminhar. Esses irmãos que nos assessoram, que estão sempre conosco, querem o nosso progresso, não querem que paremos a nossa evolução. Ela deve ser contínua, mas depende da vontade do nosso livre-arbítrio, depende das opções de vida que fazemos. Elas devem ser lúcidas, têm que estar sempre embasadas na nossa razão. Não devemos nos deixar levar por aquele que quer ir pelo caminho errado. Temos que estar atentos ao que se passa ao nosso redor, principalmente nos dias de hoje. Temos que entender aquele que chega com um problema e deixa-nos auxiliá-lo, a orientá-lo na mudança, a orientá-lo numa nova perspectiva de vida. E nós devemos agradecer por estes momentos, porque é assim que nós vamos conquistando uma qualidade melhor espiritualmente falando. E quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós entendemos estes ensinamentos, mais próximos ficamos da espiritualidade. Mais próximos nós temos de nós o Mestre.
Ele quer que cada um mude para ajudá-lo a mudar a todo este orbe, a toda esta nossa humanidade. Que Ele nos fortaleça, que Ele traga a cada um de nós essa lucidez que ainda nos falta e que às vezes nós deixamos por desejar, por descaso às vezes, e por não atentar para as coisas que são próprias do Espírito e não da materialidade. Aquilo que aqui temos, somos usufrutuários e aqui ficarão. Ninguém vai levar nada daqui. Então é importante entendermos que nós vamos levar as nossas virtudes, as nossas qualidades, o nosso entendimento, tudo aquilo que vai nos beneficiar na sequência, nessa escalada do espaço, na qual nós seremos também, mesmo ao fazermos a travessia, essa transição para o outro lado, continuaremos sendo úteis, porque o nosso espírito vai levar consigo as qualidades aqui adquiridas. Muita paz a todos, que Jesus nos envolva em luz, que Ele faça com que cada um de nós tenha a consciência desta mudança. Vamos agora então àquele momento importante, se assim nos for permitido, que o nosso mentor possa nos trazer a palavra através da nossa irmã Anália. Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez reunidos para aprendermos um pouco mais dos ensinamentos do Mestre. Meus companheiros da espiritualidade aqui presentes, todos felizes com as explicações que nos foi dada neste momento, neste trabalho. Quando encarnamos no planeta Terra, nossos primeiros mestres foram nossos pais carnais. As primeiras palavras que aprendemos através de seus ensinamentos. Começamos com uma só palavra, com um só significado. E à medida que fomos crescendo, nossos pais foram nos ensinando outras e outras e outras. Mesmo assim, éramos crianças e não tínhamos a capacidade necessária de entendermos os diversos significados daquelas palavras que nossos primeiros mestres nos ensinaram. Depois, através de estudos, de contatos, fomos entendendo e tendo a consciência do que tínhamos que falar e do que tínhamos que ouvir, sem uma dupla interpretação, para que não fossem criados constrangimentos. Desencarnamos, e aqui no plano espiritual essas lições continuam. Lições, todas elas baseadas nos ensinamentos do nosso maior mestre, o Mestre Jesus. Não conseguimos nos lembrar daquele tempo que o Mestre passou pelo planeta, mas nos lembramos e estudamos todos os seus ensinamentos, ainda de acordo com as nossas capacidades aqui no plano espiritual. Porque, como todos os senhores já sabem, aqui também existe, vamos assim dizer, diferenças de culturas, diferenças de entendimentos. Mas todos nós mesmos, sem nenhuma exceção,
abraçamos esse entendimento, esse estudo, querendo evoluir, para quando reencarnarmos, podermos estar um pouco mais preparados. Irmãos, aborrecer pode significar também não querer mais bem, não querer amar mais nossos pais carnais do que o Mestre Jesus. Esse também pode ser um significado. Observamos daqui, do plano espiritual, trabalhos realizados aí no planeta Terra, de profissionais das diversas áreas, principalmente nas áreas da medicina, que deixam seus pais, seus irmãos, suas famílias, e vão em socorro de pessoas, de irmãos de caminhada em outras cidades, em outros estados, em outros países. Organizações do bem, do amor, da caridade, socorrendo, trabalhando, sem salário, mas com amor. Organizações que vão ajudar acidentados. Quantos voluntários fazem isso? Deixam sua cidade, seus países? Quando situações de diversas categorias, terremotos, incêndios, tsunamis, todos vão. Alguns pais pedem, não vão. Vocês podem não voltar, mas eles vão. E é isso que precisamos compreender. Estão aborrecendo ou estão abraçando os ensinamentos do Mestre? Ensinamentos de amor, de caridade. Eles não sabem se vão atender negros, brancos, pobres, ricos. Eles vão socorrer seus irmãos com muito amor. E dali eles extraem os maiores ensinamentos do Mestre Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esse próximo pode não estar dentro do seu lar, mas está dentro do planeta Terra, na Terra, nossa Mãe Terra. Muito obrigado, queridos irmãos, e que possamos nos rever em outras oportunidades. Que Jesus